Hello students! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, inscrito aqui do meu canal, ou aluno do C10 que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o plágio e as maneiras que você consegue de evitá-lo. Gente, para começar, o plágio é uma prática muito errada, que inclusive é crime. Então, como que você vai fugir do plágio? O que é o plágio? O plágio nada mais é do que você copiar na íntegra ou então parafrasear trabalhos de terceiros e colocar no seu trabalho. O plágio pode acontecer de forma direta, por meio de uma citação direta sem referência, de forma indireta, por meio de paráfrases e citações indiretas, e também o autoplágio, quando a pessoa confecciona um trabalho dela, ok? E aí, quando ela vai republicar trabalhos com relação a esse trabalho inicial, ela se cita sem citar o seu trabalho. Enfim, é muita coisa. Mas o ponto é, para você conseguir evitar o plágio, você precisa referenciar sempre, tanto no corpo do texto quanto ao final. Por exemplo, é dessa forma aqui que você deve citar nas referências finais, colocando o ano, colocando o nome da obra e o nome do autor completo, tá? O lugar também. Necessariamente nessa ordem aqui. Tendo em negrito sempre o título. A depender de publicações de artigos que você tem que colocar em negrito o local onde esse artigo foi escrito, uma revista, um congresso, etc. Mas nas mais comuns, né, nas citações mais comuns, que são de blogs, sites e livros, o título é o que fica em negrito. Só que o que muitos alunos fazem, o que muitos estudantes erram é o seguinte: colocou na referência uma citação A, mas não citou no meio do texto. Você precisa citar a referência tanto no meio do texto quanto ao final. Como que você cita no meio do texto? Você vai colocar dessa forma aqui. Sempre o sobrenome do autor e entre parênteses o ano. A depender da citação que você vai usar, se for uma citação indireta, você precisa utilizar a página para eu saber aonde que você pegou aquela citação. Se a citação for indireta de uma obra específica, de um trabalho, você não precisa necessariamente, obrigatoriamente citar a página, mas precisa citar também o título, o sobrenome do autor e o ano. Então, citação direta, uso de aspas, cópia na íntegra do que o autor falou e colocar ano, sobrenome e a página. Citação indireta. Você não vai colocar na íntegra o que o autor falou, mas vai pegar a ideia, vai parafrasear determinada citação. E vai colocar entre parênteses também o sobrenome do autor e o ano, não necessariamente a página, certo? E sempre, se você citou no meio do trabalho, coloque nas referências. E se você colocar nas referências, cite no meio do trabalho. Outra coisa muito importante, não adianta você, peguei uma citação de Freire e joguei numa questão de disciplina pedagógica. Não é assim que funciona. Isso não é ter fundamentação teórica. A fundamentação teórica é você pegar a ideia do Freire, usar como citação direta, indireta, enfim, e entender, colocar com as suas palavras o que você compreendeu daquilo, para que o argumento do autor sirva de base não só para a sua questão, mas para a sua vivência, para o seu trabalho, para a área acadêmica que você quer ingressar. Então, busque os autores de referências na sua área. No caso do C10, para os alunos que estão aqui, são alunos de disciplinas pedagógicas. Paulo Freire, com relação ao currículo, Tomás Tadeu. São N autores que você pode buscar para poder fundamentar a sua resposta. Mas sempre lembrem, coloquem o sobrenome do autor, o ano do trabalho do autor, no corpo do texto e ao final nas referências, a referência completa, tá? Fujam do plágio, porque vocês estão se auto-sabotando sem ter consciência disso. Por quê? Você não deve pensar, aqui entra numa questão bem pedagógica e filosófica com relação às disciplinas. Você não deve pensar apenas em passar na sua prova, na sua AD, na sua AP.
Você precisa pensar que esses conhecimentos, esses autores, essa bagagem cultural que você está desenvolvendo durante a sua graduação tem que ser para sua vida. Então, aquilo que você copia, simplesmente copiado, você não vai incorporar na sua vivência, na sua formação, independente de qual seja o seu curso. Então, por favor, isso é um apelo, fujam do plágio, usem citações, passeiem pelas referências, usem mesmo as referências, estudem as referências e não cometam o plágio, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, entendido. Dúvidas, choros, lamentações, coloca aqui nos comentários e compartilha muito esse vídeo. É isso, até mais!